Certa vez, uma criança fez a seguinte pergunta: o que Deus faz o dia inteiro? E se a resposta para essa pergunta dependesse do quanto que nós damos abertura para Deus trabalhar na nossa vida, talvez a nossa resposta seria quase nada. Em situações difíceis é muito mais fácil a gente deixar com que Deus venha na nossa vida e com que Ele trabalhe, mas mesmo assim a gente tem uma tendência muito grande a querer resolver as coisas com os nossos braços, resolver as coisas da nossa vontade, resolver as coisas do nosso jeito e não dá tanto espaço assim para Deus agir na nossa vida, para com que Ele resolva os nossos problemas. Numa grande maioria das vezes, a gente não se volta para Ele, através da sua palavra, através da oração, através inclusive do aconselhamento com outros irmãos cristãos. E isso é uma descrença mascarada, porque embora a gente saiba que Deus age o tempo todo, que Ele está em todo lugar e que Ele é poderoso e que Ele está agindo na nossa vida diariamente a todo momento, em algumas vezes, ou seja, talvez até numa grande maioria de vezes, a gente coloca limites para Deus. A gente diz: Deus, tu pode trabalhar na minha vida, mas até aqui. A partir daqui sou eu que cuido, sou eu que vou determinar como que as coisas vão acontecer. Sou eu que vou avaliar como que eu vou proceder na resolução desse problema na minha vida ou como que eu quero que as coisas fluam a partir de agora. Sou eu que determino. Então a gente muitas vezes coloca um limite para Deus. A gente pode ver essa verdade demonstrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, quando Jesus tentou fazer um milagre na sua cidade natal. Então é no Marcos capítulo 6, no versículo 6 e 7, que fala o seguinte: não pôde fazer ali nenhum milagre, admirou-se da incredulidade deles. As pessoas viam Jesus meramente como filho do carpinteiro. Elas não viam ele como um filho de Deus, né? Como ele sendo o Salvador, como ele sendo o Messias. Então elas automaticamente colocavam limites, né, no que Jesus podia fazer ou não. E depois disso aqui, Jesus acabou indo para uma outra cidade. Muitas vezes as pessoas se esforçam para ser cristãos firmes e raramente expondo suas fraquezas para as pessoas e até mesmo diante de Deus. Querem a todo custo mostrar que elas estão bem e que elas estão ótimas e que elas não são fracas, que elas não têm limitações, que elas não têm vulnerabilidades, e isso acaba impedindo com que Deus haja na vida delas, porque o que Deus quer é um coração quebrantado, Deus quer um coração aberto para com que Ele possa agir. Ele age em todo o tempo na nossa vida, mas muitas coisas dependem de nós ter um coração acessível, de um coração aberto para com que Deus possa fazer um milagre. Assim como essas pessoas olhavam para Jesus só como um carpinteiro e não como filho de Deus, muitas vezes a gente também olha para Deus como uma religião, mas não sim como Ele sendo o nosso restaurador, o amado das nossas almas, aquele que vai mudar a nossa vida. O cristão que é firme mesmo, ele admite as suas fraquezas, ele coloca para Deus as suas vulnerabilidades, ele se coloca em total dependência de Deus e não tem medo de colocar diante do Senhor todas as suas feridas, o seu pus, aquela ferida que está aberta, aquela ferida que ainda fede, né? E esse é o tipo de cristão que Deus quer, com o coração acessível, com o coração aberto, para com que ele possa trabalhar e fazer grandes coisas. E quanto mais a gente aprende a depender de Deus, quanto mais a gente abre para Deus a nossa vulnerabilidade, mais Ele tem poder para trabalhar na nossa vida, para nos moldar, para nos fazer com que o nosso coração seja mais parecido com o de Jesus, para nos transformar numa nova pessoa. Então eu quero encorajar você a se abrir mais diante de Deus, a colocar as suas fraquezas. E se for necessário, coloque as suas fraquezas também para algum irmão na fé. Se coloque vulnerável, é na vulnerabilidade que Deus trabalha. Quero te encorajar a isso, a você não duvidar, né, do poder de Deus, a não duvidar dos milagres que Ele possa fazer na sua vida. Como esse povo aqui, ele não recebeu as bênçãos de Jesus, não recebeu o milagre de Jesus na própria cidade de Natal de Jesus, porque ele não via Jesus como um real Salvador, como um Messias.